Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão protestante, meu querido e amado irmão separado, da Igreja Católica. Nos comentários aqui dos meus vídeos, eu tenho visto pessoas constantemente dizendo: deixa de ser bobo, Jesus não fundou igreja, Jesus não fundou prédio, Jesus não fundou instituição religiosa. Jesus chamou um povo, e chamando esse povo, igreja, somos nós. Ok, tudo bem. Nessa sua perspectiva, todo mundo que diz que é cristão é igreja. Só que nosso Senhor Jesus Cristo, assim como foi feito na antiga aliança, veja, Deus escolheu um povo dentre todas as nações. Esse povo que ele escolheu, dentro dessas nações, ele tirou um povo. Esse povo que ele tirou foi a partir de Abraão. Ele chama Abraão. Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó gera seus 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó, lembre-se, 12 filhos de Jacó, formam os chamados patriarcas, que ao saírem do Egito, no censo que foi feito isso aí você pode ver no livro dos Números, um censo que foi feito, e foi-se saber quantas pessoas havia saído do Egito, e para saber isso era necessário saber de que tribo aquela pessoa era e se tomar um líder de cada tribo. E assim foi sucessivamente. E a partir dessas 12 tribos se forma o povo de Deus. Esse povo, eles se reuniam diante de um líder. Eles se reuniam para ouvir as orientações de um líder, para ouvir os conselhos de um líder, para ouvir um corpo de doutrina, porque era um corpo de doutrina. A partir dos 10 mandamentos, existiam outras leis que foram sendo criadas pelo próprio Deus através de Moisés, para educar aquele povo. Aquele povo, quando se unia para ouvir Moisés, chamava-se aquela reunião de assembleia. Mas aquele povo estava debaixo da autoridade de um só líder. Claro que Moisés depois, quando esse povo foi crescendo, se expandindo, Moisés começou, através de um conselho que o seu sogro deu, claro que inspirado por Deus, ele começou a criar os chamados juízes, que iriam ajudar Moisés a governar, a educar, a conduzir o povo até a terra prometida. A partir dali, quando aquele povo se unia, chamava-se aquela reunião de assembleia, ou seja, igreja, uma reunião de povos, ou melhor, de pessoas que formavam um único povo, que estava debaixo da autoridade de um único homem e que observava as mesmas leis. E aqueles que não eram observadores dessas leis, eles acabavam sendo mortos ou expulsos da Assembleia. Jesus Cristo escolhe um povo. E para escolher esse povo, ele escolhe a partir de uma pessoa. A partir dele mesmo. Ele é o líder supremo. Ele é o único pastor, o verdadeiro pastor. Só que antes de Jesus ascender aos céus, ele escolheu os que ele quis. E quais foram o número, e qual foi o número dos que ele quis escolher? E quais foram eles? Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos vamos dizer assim, a realização plena daquilo que foi, como imagem, as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos era o novo povo de Deus, a exemplo
das 12 tribos de Israel, que foram escolhidos por Jesus. Destes 12 homens, surge aquilo que na antiga aliança era chamado de Assembleia. E continua a ser chamado Assembleia. Essa reunião dos 12 e depois dos 72 que Jesus também chama, e depois dos que foram se agregando, se achegando a esses 12. A Sagrada Escritura chama de Assembleia, chama de igreja. E esse povo que Deus, no Novo Testamento, chama de igreja, recebeu um líder, um pastor que fizesse as vezes do próprio Cristo, que é o pastor supremo. Jesus, dentre os 12, chama Pedro e diz a Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não tentarão contra ela jamais. Ou melhor, tentarão, mas não vencerão contra ela jamais. E Jesus, fazendo-se cumprir a profecia de Isaías, capítulo 22, 21 a 22, Jesus vai dizer: Eis que eu te darei as chaves do céu. O que tu ligares na terra, como Moisés ligava na terra e ligava no céu. Lembra de Moisés, a antiga aliança, o antigo povo, o antigo pacto, a antiga assembleia, a antiga igreja? Moisés, o que Moisés dizia na terra, estava dito no céu. Então, o que tu ligares na terra, com o poder das chaves que eu te dou, ficará ligado nos céus, Pedro. E não foi por aí, não somente por aí Jesus parou. Mas Jesus, por uma ocasião, Satanás queria tentar Pedro, queria peneirar Pedro como se peneira um trigo. E Jesus vai dizer a São Pedro: Pedro, olha, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não se desfalecesse. Quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. E Jesus depois vem mostrar para Pedro que Pedro, de fato, é aquele que iria ficar como pastor, fazendo as vezes de Cristo, que é o pastor supremo. São João capítulo 21, a partir do versículo 15. Simão, tu me amas mais do que estes? Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, olhando para os apóstolos, para os 11 apóstolos, ou melhor, para os 10 apóstolos, Judas já estava morrendo e Jesus estava dialogando com Pedro. Jesus olha para os 10 e diz: apacenta os meus cordeiros. E Jesus volta a perguntar por uma segunda vez: Simão, tu me amas mais do que estes? Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela terceira vez e Pedro diz, já entristecido: sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E não somente aí, Pedro, a partir daí, se torna o pastor da igreja, se torna o líder, o cabeça do colégio apostólico, a cabeça visível, fazendo às vezes, estando no lugar, fazendo aquilo que o próprio Cristo, cabeça invisível, por estar no céu, nós não a vemos, cabeça invisível deveria fazer. E não para por aí. Quando acontece a manifestação do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aconteceu o derramar do Espírito Santo. As pessoas viram os apóstolos falando em outras línguas e disseram: estão todos embriagados. Quem tomou a palavra? Quem falou por primeiro? Quem deu o primeiro discurso, mostrando que aquilo não era embriaguez, mas era uma ação do Espírito Santo na Assembleia, na igreja? Quem? Pedro. Pedro toma a palavra, dá um discurso a ponto de converter 5.000 pessoas. Depois nós podemos ver, no decorrer do Novo Testamento, essa igreja sendo hierarquicamente organizada. Bispo, anciões, que são os presbíteros, e os diáconos. Basta você ler os padres apostólicos e você vai ver Santo Inácio de Antioquia mostrando a organização, o corpo de líderes da igreja como sendo bispos, presbíteros e diáconos. E essa igreja está organizada. Essa igreja, a igreja de Cristo,
a santa, a una, a apostólica Igreja Católica, a Igreja de Cristo, está organizada dessa maneira. E só não vê quem não quer ver. Só não enxerga quem não quer enxergar. Ah, não, mas Jesus não veio construir prédio. Não, Jesus não veio construir prédio. Jesus era carpinteiro. Até mesmo que poderia até Jesus querer construir prédio, porque o carpinteiro na época de Jesus não trabalhava somente com madeira, não fazia somente móveis. A palavra carpinteiro ali era um pouco mais ampla, ele poderia ser um construtor. Veja que Deus, era o carpinteiro por excelência, ele criou o universo. Ele deu orientações de como construir a Arca da Aliança. Ele deu orientações de como construir o templo. Ele deu orientações de como construir os utensílios do templo. Ou seja, Deus, que é carpinteiro, e o seu filho Jesus, que adquiriu a profissão do seu pai, e aqui eu não estou falando somente de José na carpintaria de Nazaré, estou falando de Deus como carpinteiro. Jesus disse que edificaria a sua igreja e daria as orientações necessárias de como edificar a sua igreja. E não somente edificar o prédio. Jesus não falou de prédio físico, mas Jesus falou de um edifício espiritual, que São Paulo vai deixar isso muito claro. São Pedro vai deixar também isso muito claro, que ele é a pedra angular, ou a pedra de esquina também, que vai dando direcionamento e que dá sustentabilidade a toda a edificação. Portanto, deixe de bobagem, deixe de besteira. Não venha com essas desculpas esfarrapadas de que Jesus não construiu prédio. Jesus não queria prédio, Jesus queria um povo. E é esse povo mesmo que é a igreja. Só que esse povo tem uma doutrina, um corpo de doutrina, uma organização hierárquica, desde os tempos de Jesus até os dias de hoje. Não é essa Babel, não é essa torre de Babel protestante que cada pastorzinho cria a sua igrejinha. Cada pastorzinho inventa a sua doutrinazinha. Cada pastorzinho diz como deve ser a igreja de Cristo. São João Batista, no evangelho de hoje, vai dizer que ele não é digno de desatar as correias da sandália de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o único pastor. É o único esposo que pode desposar a sua donzela, a sua virgem, que é a igreja. Outros não podem fazer isso. Mas existem muitos pastorezinhos, ou pastorzinhos, que querem desposar a igreja de Cristo. Que querem desposar a igreja de Cristo. O apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, vai dizer algo muito interessante. São Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer assim, Oxalá, 2 Coríntios 11, Oxalá, suportasseis um pouco de loucura de minha parte. Ó sim, tolerai-me, eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei com um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Veja, São Paulo está dizendo, eu vos consagro um carinho e um amor santo, porque vos desposei com um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Então, só existe uma igreja, só existe um esposo. Só existe uma igreja, só existe um esposo. E essa igreja é a igreja de Cristo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Viva a Igreja Católica. Salve Roma. Salve Cristo. Salve Maria Santíssima. Amém.